Muito boa noite a todas, a todos. Estamos aqui começando a ver os participantes entrando na sala. Vamos aguardar só mais 1 ou 2 minutos. Você se formou em que turma, Leon? Me formei, foi na turma 58. A gente terminou, foi em 2014. Mas sou de Ribeirão. Sou Ribeirão. Bom. Sou porco do mar. Então o cara pinta o cabelo. Não é possível. Eu sou 66, tá na cara que você é mais novo que eu. Tá bom. Não, sou porco do mato. A minha esposa agora, ela tá fazendo a residência de ortopedia, ela é na turma 101, já. Aí bate. Eu sou 66, então dá para entender. Boa noite a todas, a todos. Vamos dar início ao seminário web, parte do projeto Saúde Positiva, do Fundo Positivo, que visa democratizar, amplificar o acesso de informações no campo biomédico para lideranças de organizações da sociedade civil que trabalham no campo do HIV/AIDS e profissionais de saúde não médicos. Já estou vendo aqui a presença de muitas organizações apoiadas pelo Fundo Positivo, de diversas partes do Brasil, a Jane do DEPAC Fronteiras, lá do Amapá, o Ronildo da Associação Caririense de Luta contra a AIDS, do Sertão do Cariri, do Ceará. Muito bem-vindos a todos e a todas. Hoje, o tema da nossa live é a saúde cardiovascular. Será que as pessoas vivendo com HIV/AIDS têm maior risco cardiovascular? Como podemos cuidar da saúde do coração da nossa população, da população, especialmente das pessoas vivendo com HIV/AIDS? Tem alguma interferência com as medicações antirretrovirais em uso? Para discutir, debater esse tema, nós vamos contar com a ilustre participação de 2 médicos convidados. Primeiramente, o Dr. Leon Capovilla, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Moria, em São Paulo, e infectologista do Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes com HIV/AIDS da Casa da AIDS. Muito boa noite, doutor Leon. Muito obrigado por estar conosco hoje nesse seminário web. Obrigado, boa noite. Também iremos contar com a apresentação do Dr. Bruno Caramelli, cardiologista, presidente do Departamento de Cardiologia Clínica da Sociedade Brasileira de Cardiologia e diretor de Clínica Médica Interdisciplinar do INCOR. Ele também é professor da Fundação de Medicina da USP e consultor do Comitê Assessor para a Terapia Antirretroviral em Adultos e Adolescentes do Programa Nacional de IST/AIDS do Ministério da Saúde. Muito boa noite, doutor Bruno. Obrigado por estar conosco e por ter aceito esse convite. Obrigado, boa noite. Bom, eu gostaria de pedir, antes de passar para a primeira apresentação, a quem não escreveu aqui no nosso chat a presença. Então, por favor, colocar o nome e a organização que está representando, que faz parte.
Nós vamos abrir para 2 apresentações, como temos feito nas metodologias do Seminário Web, uma apresentação de média 10 a 15 minutos, e após a apresentação, então, a gente abre para as perguntas que serão feitas pelo chat. Os nossos apresentadores não precisarão se preocupar com as perguntas que eu vou conduzir para vocês, tá? Ao término das apresentações. Então, convido o Dr. Leon para iniciar com sua apresentação. Obrigado. Deixa eu olhar aqui, compartilhar a tela com vocês. Só um momento. Essa daqui. Pronto. Acredito que esteja sendo compartilhado já, né? Na tela. Novamente, meu nome é Leon Capovilla, o erro é comum, geralmente mesmo, tá? Não se preocupe com isso. Sou infectologista. Eu já declaro que não tenho nenhum conflito de interesse no momento dessa apresentação. Trabalho para o Hospital Moriá, principalmente com controle de infecção, e com atendimento de paciente com HIV/AIDS no CEAP, o antigo ambulatório caso da AIDS, para quem já tem um contato um pouco mais antigo, da década de final de 90, 2000, era um ambulatório bem grande. Hoje é importante, mas diminuiu bastante o fluxo de atendimento em relação a isso. Não recebo nada de nenhuma organização ou farmacêutica. E vou começar aqui a falar para vocês do panorama que a gente tem hoje de HIV, tá? Esses aqui são relatórios, esse aqui é do UNAIDS, que a gente observa tanto o número de casos de mortes relacionadas à AIDS tem reduzido nos últimos anos, pelo menos desde 2004, 2005, tem uma queda consistente disso, tá? E, em compensação, nós estamos tendo elevações de causas de óbitos, tanto de ordem neoplásica como de doença cardiovascular. Isso é uma coisa que, de fato, é observado com bastante clareza na população. E numa análise que a gente fala de quase 800 mil pacientes vivendo com HIV/AIDS, né, em comparação a 3,5 milhões de pessoas anos, a gente vê, de fato, que o paciente ele tem um risco para doença cardiovascular, tá bom? E nos últimos 26 anos, esse risco tem aumentado. Essa é a distribuição de incapacidade nos diversos países, onde você tem maior prevalência disso, tá bom? E o que a gente observa é que o risco cardiovascular, de forma consistente, ele existe. O paciente que tem HIV, de fato, ele tem mais risco de doença cardiovascular. Essa meta-análise já aponta que ele tem um risco em torno de 2 vezes o paciente que não é HIV positivo. Mas a gente se depara com um problema. A gente não sabe dizer para vocês, se a gente for avaliar com cuidado, uma coisa que eu quero discutir com vocês aqui essa noite, é se o problema é infecção ou tratamento, ou alguma outra coisa que nós não estejamos observando corretamente, tá? Quando a gente fala aqui da infecção do HIV, esse é um panorama um tanto complexo, mas que ele demonstra todas as atividades do vírus dentro do corpo da pessoa, de como o vírus pode levar a isso, tá bom? Uma vez que você tem infecção pelo HIV, ele pode agir de várias formas para favorecer esse risco cardiovascular. Ele vai te levar a uma replicação, né, se você não tiver um tratamento, uma replicação contínua, que isso vai levar a uma resposta imune, tanto adaptativa quanto a inata ativada constantemente, que leva a uma inflamação crônica. Além disso, a imunodeficiência leva a reativações de doenças, dentre elas a mais famosa associada de CMV, que também vai levar da mesma forma a ativação do sistema imune cronicamente, que vai levar a uma inflamação crônica. E também o que ocorre é que a depressão, a redução de linfócitos que você tem pela infecção do HIV, ela vai alterar a forma que o seu intestino vai se comportar com a microbiota que já fica dentro de você, das bactérias que já estão dentro do seu intestino. Isso vai favorecer que você receba mais partículas de bactérias mais nocivas, tá bom? De forma geral, isso vai favorecer você ter uma inflamação crônica novamente, né? Com esses mecanismos aqui apontados. E isso vai levar você a ter um maior evento de trombose nos vasos, que vai levar a aumento de risco cardiovascular. Isso vai levar a uma disfunção da parede dos vasos, que vai levar a um risco cardiovascular. E, por fim, vai levar a uma ativação também de você ter mais doenças lipídicas, dislipidemias, que também favorecem você ter mais doença cardiovascular. De forma geral, você observa aqui que até
aponta certos momentos onde, se você fizer um tratamento, você consegue reduzir a replicação do vírus, você vai reduzir a inflamação crônica, isso auxilia. E o início precoce mesmo do tratamento vai levar a uma redução da imunodeficiência, mas em alguns momentos a gente pode ver que, dependendo do remédio que você for utilizar, ele pode levar a um quadro de dislipidemia associado. E quando a gente vai avaliar assim, a infecção pelo HIV, você tem que avaliá-la com bastante cuidado. Tem algumas marcadores que auxiliam nessa investigação. Quando a gente pensa em CD4 do paciente, quando o paciente faz um CD4 mínimo, né, o valor mais baixo de CD4 que ele veio desenvolver durante a infecção, abaixo de 200, a gente observa que ele tem um aumento da espessura da parede interna dos vasos. Isso favorece, né, uma medida para a doença cardiovascular. Se ele tem já uma redução nível mínimo de CD4 por volta de 350, aqui a gente observa que esses vasos ficam mais duros e eles têm mais dificuldade de fazer ação de relaxamento do vaso. Isso favorece, novamente, eventos cardiovasculares. E o que a gente observa é que pacientes que têm maior risco para ter um infarto, né, se eles têm um CD4 baixo e uma carga viral detectável. Isso é até um ponto que é interessante discutir, principalmente se tiver algum aluno ou algum profissional médico da plateia, a gente pode discutir isso com mais detalhe, porque tem um pequeno filigrama aí desse conhecimento que é interessante a gente discutir, mas, de forma geral, se ele tem uma carga viral detectável, isso favorece, tá bom? E o que a gente observa é que a viremia é associada com a mortalidade por doenças cardiovasculares mesmo. Quanto maior for essa viremia, maior isso acontece. E tem essa relação, o risco de quase 5 vezes mais para mulheres e pouco mais de 3 vezes para os homens, em comparação à população geral, né? População que não tem infecção pelo HIV. Mas, uma vez que a infecção é controlada, o paciente tem uma boa resposta ao tratamento, ele tem um CD4 acima de 500, esse risco já foi, ele tende a se normalizar, fica muito próximo da população em geral. E que a gente tem como outros marcadores para a gente poder ver isso melhor, né? Ele tem algumas alterações de exame que a gente observa, exames que com a proteína C reativa, que ela pode estar elevada nesses pacientes, eles podem ter TNF-alfa, IL-6, D-dímero, são outros marcadores inflamatórios que ficam mais altos em comparação aos pacientes HIV negativos. E, eventualmente, esses marcadores podem se manter elevados, mesmo com o paciente que ele está com supressão biológica, ele se conseguiu controlar a replicação do vírus. E isso leva a uma situação de o sangue fica com maior tendência à coagulação, isso favorece novamente ao infarto. E tanto esses níveis, tanto de TNF, de interleucina e do PCR e as outras citocinas pró-inflamatórias, elas estão associadas muito com a carga viral. Isso pode prever a progressão da doença cardiovascular nesses pacientes. Quanto maior for esses níveis, supõe-se, se entende que talvez isso aconteça dessa forma. E aqui, nesse slide, ele é bem interessante, porque aqui eu discorro sobre como que o quadro da infecção associado aos tratamentos com relação ao risco cardiovascular, tá bom? No paciente que era na época pré-tratamento, antes de a gente ter um tratamento de alta eficácia para o vírus, eles tinham disfunção pericárdica, né, e eles tinham derrame pericárdio associado a uma cardiomiopatia pela replicação viral. Isso era o principal problema associado ao HIV e doenças cardiovasculares. Quando a gente teve a primeira geração de medicamentos para tratar o HIV, o que a gente observa é que se conseguiu controlar, de forma geral, a replicação. A gente tem um quadro, então, de uma inflamação crônica, que aí ela se torna um pouco mais importante, aqueles pacientes que têm uma adesão inadequada e mantêm uma imunodeficiência. E esses são os principais problemas associados, né, ao tratamento, mas que vão levar para doenças cardiovasculares, como endurecimento dos vasos, que é a aterosclerose, pode levar a infarto, cardiopatia dilatada, essas coisas. Hoje, com o tratamento que a gente tem, eles tendem a ter uma toxicidade um pouco menor, tá bom? Portanto, os inibidores de protease que a gente utiliza hoje tendem a ser melhores do que utilizava no passado, a gente tem uma atenção maior para isso que se tinha, a gente tem outros medicamentos que não têm um risco direto para doenças cardiovasculares e dislipidemias. Então, a gente começa a observar outros fatores que estão associados. E no futuro, a gente vai partir para duas situações. A gente pode ter uma situação do ambiente, a gente vai ter a cura terapêutica mesmo, de fato, conseguir curar o paciente do HIV e pronto, resolver esse problema.
ou a gente vai ter uma situação de que a gente vai ter medicamentos que são mais fáceis de ser controlados. A gente vai ter terapias com menos medicamentos, hoje já tem um número considerável de pacientes em duploterapia, que isso favorece, vai deixar menos medicamento, e de forma geral, esses medicamentos vão ter menos efeitos colaterais para causar essas complicações que vão levar a aumento de risco cardiovascular. E aqui tem uma progressão de risco, dados os medicamentos que a gente mais utiliza hoje, tá bom? De alteração do perfil lipídico. A gente observa que tem medicamentos que têm maior risco e outros têm menores riscos. Então, a gente observa que o tenofovir, ele tem uma situação até que bem confortável do parâmetro de perfil lipídico. Ele é um medicamento que ele vai levar a poucos problemas mesmo de alteração de colesterol. O problema principal dele é a disfunção renal que ele vai levar, tá? Enquanto isso, outros medicamentos que a gente utiliza com bastante frequência, como a atazanavir, está funcionando aqui, o atazanavir, darunavir e efavirense, tem um risco maior para o perfil lipídico do que os outros medicamentos, os demais medicamentos que utilizamos. E aqui, especificamente, falar do abacavir, ele tem uma situação bem específica dele para o risco cardiovascular, tá bom? Ele funciona como um AS ao contrário, ele favorece as plaquetas se aderirem e trombosarem e obstruírem os vasos, que vai levar, em última análise, ao infarto. Essa que é a questão. Esse risco está em torno de mais ou menos 2 vezes em relação aos demais pacientes que em uso de TARV. E a gente observa que se você fizer a troca desse medicamento, ele tende a recuperar isso, justamente porque ele vai reduzir esse risco de agregação, né, das plaquetas se aderirem, colarem e obstruírem os vasos. E quanto aqui ao dolutegravir, ele é um medicamento muito bom, muito excelente, os benefícios que ele traz para a terapia retroviral são inquestionáveis, ele de fato é um medicamento muito bom, porém ele leva de forma consistente a ganho de peso, entendeu? E de forma geral, o ganho de peso, ele tem uma associação direta com esses problemas, o aumento da circunferência abdominal, e de fato ele leva a isso. Esses são os principais problemas associados tanto à infecção do HIV e da TARV, do que o tratamento pode trazer para as pessoas, de forma geral. Então, isso a gente tem que balançar quando vai avaliar isso, tá? Como que a gente vai... Mais à frente eu vou discutir, acho que até na hora que a gente for conversar sobre, após as 2 palestras, a gente pode falar mais sobre isso, que eu acho mais interessante. E a interação medicamentosa, principalmente da TARV com os medicamentos que vão ser usar para tratar as doenças cardiovasculares, quando a gente fala de hipertensão, de forma geral, o nosso problema reside mais em IPs associados a determinados tipos de antihipertensivos. Quando a gente vai utilizar um inibidor de ECA, ele vai usar um BRA, de forma geral, a gente consegue utilizar com bastante segurança, que é o que o infectologista costuma prescrever com mais facilidade. Dificilmente a gente foge disso, até porque a nossa capacidade de trabalhar isso não é tão simples assim, a gente não tem tanto traquejo quanto um cardiologista teria. Mas ela reside basicamente nas interferências que os IPs, que são esses medicamentos, o atazanavir, o darunavir e o lopinavir, que a gente só usa para criança atualmente, tem esses problemas. Esse aqui especificamente é o elvitegravir, a gente não utiliza ele no Brasil. E para medicamentos as estatinas, que a gente tem para o controle do colesterol, a gente tem que tomar muito cuidado, que de forma geral, principalmente no SUS, né, a gente utiliza muito a simvastatina para tratar os problemas de colesterol. O problema é que, uma vez que você está utilizando ela dentro do paciente que está em tratamento antirretroviral, não dá para utilizar ela. De forma geral, a gente sempre usa a atorvastatina, a gente faz o pedido para LME, o paciente recebe. A questão é, a gente tem que se atentar à dose máxima. E, novamente, é a questão do traquejo do médico, do infectologista que vai estar tratando lá, porque muitas vezes a gente não tem a tendência de iniciar a dose máxima e reduzindo, né, que seria o mais adequado ser feito. A gente tenta aí galgando e realmente chegar no níveis mais altos do medicamento e esperar alguma resposta. Esse é o que a gente utiliza mais frequentemente, a atorvastatina. Tem alguns pacientes que utilizam rosuvastatina, porque eles já fazem acompanhamento especificamente no INCOR, e aí lá eles conseguem retirar esses medicamentos. O que é mais confortável para se utilizar, de forma geral, é a pitavastatina. O problema é que a potência desse medicamento não é a mesma, né? Porque a atorvastatina e a rosuvastatina são muito mais potentes para o controle de lipídios. E aí a gente chega a esse final, que eu tentei ser de uma maneira mais rápida, mas o que a gente faz? A gente fica muito sem muito parâmetro para poder dizer para vocês o que não tem um marcador específico, eu não vou ter uma conduta direta.
para poder resolver esse problema do risco cardiovascular para os pacientes HIV positivo. Então, uma resposta tão clara. Então, a gente acaba utilizando que o risco dele associado à infecção, a gente tenta controlar com medicamento, mas todos os demais riscos têm que estar controlados. O paciente tem que controlar o tabagismo, tem que controlar a dieta, tem que ter uma diabetes, caso tenha diabetes controlado, usar aspirina quando indicado, ele tem que ter o controle da pressão arterial e o controle do colesterol. Todas essas medidas têm que ser bem adequadas. O paciente tem que ser enxergado como um todo para a gente poder fazer um tratamento mais adequado para ele, dado que uma vez até o momento a gente não consegue retirar o HIV da pessoa, ele vai ter que utilizar TARV. E quando a gente foca especificamente na atividade física, muitas vezes que a gente observa que essa abordagem não é feita de maneira adequada. A atividade física precisa ser uma atividade intensa. Ela tem que ser uma atividade que ela vai realmente, de preferência, exercício aeróbico, tem que ser de 90 a 150 minutos e tem que ser uma atividade de fato intensa para o paciente melhorar. Se o paciente fala assim, não, eu estou fazendo atividade física, tal, ele está fazendo uma caminhada, muitas vezes isso não vai ser o suficiente. E, de forma geral, isso tem que ser estimulado nos pacientes de maneira prazerosa. Que se a pessoa vai ficar 150 minutos a semana dele fazendo atividade física, ele tem que estar gostando do que ele está fazendo. E atividades, geralmente, quando utiliza em grupos, você favorecer isso na tua unidade de onde você trabalha, favorece muito a adesão do paciente. Se tiver um educador físico que possa fazer isso, então é realmente um ambiente que favoreça essa atividade coletiva. Agora, na pandemia, isso fica difícil. Mas até então, uma pandemia uma hora acaba. E aí, quando esse momento chegar, a gente tem que estar preparado para ter uma abordagem adequada da atividade física desses pacientes. E aí, quando a gente vai avaliar o paciente, a gente tem que pensar da seguinte forma: a gente vai começar o tratamento do paciente, a gente precisa solicitar a dosagem de lipídios nele no tempo zero e tudo, nos 6 meses após o início. A gente tem que corrigir todos os outros fatores que a gente já viu, tanto de hipertensão, tabagismo, dislipidemia e histórico familiar. E uma coisa que tem que ser feita de forma consistente no segmento desses pacientes é fazer estratificação de risco. Tem formas que a gente utiliza, então dá para utilizar o SCVD, dá para utilizar o Framingham para poder avaliar qual que é o risco cardiovascular desse paciente. E aí, quando a gente tem uma situação, ele tem um paciente com um colesterol, o LDL elevado, e tem fatores de risco, fica fácil, a gente vai ter que tratar esse paciente agressivamente. A gente vai ter que, de fato, utilizar doses altas de estatinas, intervir mesmo em todos os fatores de risco que ele tem, para conseguir controlar isso e evitar que ele tenha um evento cardíaco. Agora, se a gente tem um paciente que tem um risco baixo a médio, não tem, de fato, todos esses problemas, não tem um colesterol elevado, a gente fica um pouco perdido. E tem que lembrar que esse paciente ele vai estar sendo subestimado para essas fórmulas de risco cardiovascular, que não vão estar contemplando o risco que o HIV vai trazer para esse paciente. E como conclusão dessa rápida explanação que eu fiz a vocês, o que a gente vê que com o envelhecimento e o HIV, ocorrendo os pacientes com HIV chegando a idades mais avançadas, eles têm uma prevalência maior de doença cardiovascular, isso aumenta mesmo. Eles têm fatores de riscos tradicionais, e além disso tem esse risco, essa inflamação crônica, ativação imune, pela replicação mínima do HIV que pode acontecer, mesmo em níveis que são indetectáveis para o exame. E a gente tem que avaliar isso, qual que é o risco do evento cardiovascular. Temos que calcular regularmente, isso tem que ser da prática, né, do ambulatório, fazer o risco cardiovascular dos pacientes. Temos que abordar as abordagens tradicionais, mudança de estilo de vida, dieta, isso tem que fazer parte do nosso trabalho com o paciente. E nessa população, quando a gente vai utilizar as estatinas, elas vão reduzir essas placas de aterosclerose que favorecem o infarto, né, que vão provocar o infarto. E a gente tem que reduzir drasticamente esse nível de LDL para, de fato, a gente ter uma melhora disso, né? As estatinas, elas têm uma questão de até atentar qual estatina você vai utilizar o paciente. Via de regra, a gente vai utilizar sempre a atorvastatina, e tem que ver se ela está a dosagem dela, se está adequada. O paciente, muitas vezes, vai ter que utilizar uma dose um pouco menor. Temos os estudos como o REPRIVE e o DAD, que estão avaliando quantidades elevadas de pacientes. O DAD tem 49 mil pacientes que são pacientes HIV positivos, que estão sendo avaliados quanto ao seu risco cardiovascular e algum fator que consiga dizer isso, mas até então as análises iniciais do DAD não favoreceram nada, e o REPRIVE são pacientes que estão recebendo indiscriminadamente pitavastatina.
para ver se de fato isso vai reduzir o risco deles. E de fato isso não tem, até no segundo ano de avaliação, não tem um resultado consistente. De forma geral, a gente tem que pensar em outras estratégias para esses pacientes, especialmente os de alto risco. Tem medicamentos mais modernos, tem anticorpos monoclonais, que são doses relativamente pequenas que têm sido utilizados por esses pacientes, né? Vai ser uma injeção de mensais. E quanto ao tratamento para diminuir essa inflamação associada ao HIV, quando a gente senta disso, porque eu vou dizer para você mais dúvidas do que respostas. O paciente, de fato, ele vai ter uma inflamação crônica por diversos fatores, e essa inflamação crônica, ela favorece o infarto, porém eu não tenho marcadores, mesmo esses marcadores que eu apontei para vocês, eles não conseguem predizer com exatidão. Eles auxiliam, claro, mas eles não vão ter um estudo fechado, não vou ter um score de risco tão claro quanto a gente tem para o paciente que é HIV negativo. Então, essa é o que a gente tem que ponderar muito quando a gente vai utilizar e saber avaliar esse paciente com cuidado. O paciente, principalmente o que tem o risco intermediário abaixo. Quero agradecer principalmente a minha colega Camila Rodrigues, que ela trabalha com a gente lá no CEAP. E, bom, a minha ideia é mais discutir isso com vocês no momento após, depois que o Dr. Bruno apresentar os slides dele, porque realmente ele precisa de um cuidado muito mais personalizado, e tem que sempre intervir nas questões como dieta, atividade física, que muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado, a gente não considera isso como uma prioridade. Muito obrigado, Dr. Leon. Muito obrigado, Dr. Leon, pela brilhante exposição, que traz uma visão bastante ampla, né? Um entendimento aí para além da intervenção medicamentosa, finalizando aí da importância da dieta, educação alimentar, segurança alimentar. Né? Isso é uma medida que tem que ser avaliada com o grupo de pacientes constantemente. A maioria deles, eles vão precisar mesmo de uma alteração de dieta, bem importante, que seja acompanhada por um profissional, um nutricionista, realmente, e sempre que possível fazer uma abordagem bem séria com a atividade física, que muitas vezes a gente não faz. A gente acaba sendo muito displicente com isso. A gente fala para o paciente, tem que fazer uma atividade física, dar uma caminhada, tá? Falei, quantas vezes você infartou? Eu nunca infartei. Falei, então você tem que correr, né? Você tem que, de fato, ativar esse metabolismo para evitar esse risco. Especificamente, a minha agenda do ambulatório da Casa da AIDS, tenho pacientes que eles são bem antigos, eles têm pelo menos aí uns 25, 30 anos. Tem paciente que, quando adquiriu a infecção pelo HIV, eu nem era nascido, por sinal. E faço acompanhamento deles, e de fato, é um problema que a gente observa. Muitos pacientes têm doenças como diabetes, hipertensão, eles têm doenças metabólicas, colesterol alterado, e a gente tem que intervir de uma maneira muito séria. Foi um caso até que recente, no paciente que eu estava acompanhando, uma senhora de 58 anos, acho que talvez um pouco menos. Ela era obesa, estava com a HIV, estava ótimo, estava maravilhoso, CD4 de 800, carga detectável há muito tempo, e conversa com a pessoa, não, esse colesterol está ruim, só tem que fazer atividade física, aí tem pandemia, piora a dieta. Ela infartou foi agora do começo do mês, e ela faleceu. Uma paciente que era jovem, ela tinha ainda bastante, ela tinha uma produtividade boa, não tinha nem, ela conseguia deambular, tudo mais, tudo certinho, então ela só tinha essa questão de obesidade e um colesterol ruim. O problema é que colesterol, diabetes, hipertensão, todo mundo tem. Então, as pessoas elas tendem a tratar isso de uma maneira muito mais leve, quando, de fato, são doenças graves que podem levar a complicações importantes. Obrigado, doutor. A gente vai, então, abrir para esse debate. Já vou pedindo, inclusive, aos participantes, às participantes, que possam já começar a colocar no chat algumas perguntas que queiram já direcionar para o doutor Leon, a partir da apresentação dele, já que agora eu vou passar para nosso próximo convidado do seminário web, o doutor Bruno. Por favor, doutor Bruno, com a palavra com o senhor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria situar aonde que eu estou nessa história. Em 1994, ainda antes da era da TARV, ou do tratamento HAART para o HIV, eu tomei contato com os primeiros casos através de uma amiga, a doutora
Ana Marli Cristóvão Sartori, que era a minha colega de turma, e comecei a atender esses pacientes na Casa da AIDS em São Paulo, no primeiro endereço. E nós temos um ambulatório até hoje com esses pacientes, e sempre dentro do espírito de conduzir assistência vinculado à pesquisa. Aliás, o meu único conflito de interesse é medicina com ciência, embora tenha algumas pessoas que acham que dá para fazer medicina sem médicos e cientista sem ciência, mas é só no governo federal e no Ministério da Saúde. Aqui não. Aqui é medicina com médico e ciência com cientista. Não tem, eu ainda não encontrei nenhum cientista que seja contra a ciência e nenhum médico que seja contra a medicina, mas eu estou meio confuso, estou chegando perto da aposentadoria, pode ser que seja isso. Mas vamos lá falar o que eu tinha para falar aqui. Em 94, quando eu comecei a atender esses pacientes, a constatação que se tinha na época é que havia um perfil lipídico alterado, como o Leon demonstrou. Esse risco aumentado acabou se verificando como real, maior risco de complicações cardiovasculares, e a associação disso ficava em 3 pilares. Quer dizer, qual é a causa etiológica disso? É o tratamento, depois, quando veio o tratamento do coquetel, o antirretroviral completo, isso aumentou o perfil lipídico, aumentou o nível principalmente de triglicérides e baixou o HDL colesterol. É por causa disso? É por causa da própria ação direta do vírus sobre as artérias, ou um terceiro fenômeno? Eu acho que é uma composição dos 3. Na minha opinião pessoal, e que acho que é o mais positivo para eu falar aqui para vocês, tendo em vista o que o Leon já falou, é o terceiro fator, que é o estilo de vida. Tem vários estudos mostrando, não só o nosso aqui do Brasil, porque, como eu falei para vocês, em 94 eu comecei a estudar isso, já são 3, agora estamos indo para a 4ª tese de doutorado, com trabalhos científicos publicados. E, para vocês terem uma ideia, a prevalência de tabagismo aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, de onde eu estou falando, na população geral está em torno de 19%. Entre os HIV, entre os indivíduos, entre as pessoas vivendo, é 45%. É muito elevado, muito elevado. Na Austrália, a população do DAD, essa prevalência, a taxa de pessoas que fumam é 56%. Então, isso é absolutamente inaceitável, você ter uma taxa de tabagismo tão elevada nessa população, e isso explica, sem dúvida, é um dos fatores de risco que tem que ser combatido. A outra coisa é o estilo de vida, que o Leon já tocou, a questão da inatividade, de falta de atividade física, de uma dieta inadequada, da alta prevalência e incidência de utilização de bebida alcoólica e de estimulantes, sejam eles estimulantes do tipo estimulantes energéticos, como principalmente a utilização de medicamentos com efeito hormonal, seja testosterona ou outros medicamentos que mudam o perfil lipídico e metabólico e aumentam o risco de diabetes e suas complicações cardiovasculares. Isso é muito frequente nessa população, isso é perigoso, não é perigoso no curto prazo, é perigoso no médio e no longo prazo. Então, falamos do tabagismo, falamos dos medicamentos utilizados como estimulantes e como moderadores e estimulantes hormonais, a inatividade, a bebida alcoólica. E tem uma outra questão que é bastante complicado, que é a baixa aderência. Os indivíduos que tomam, as pessoas vivendo que tomam os antirretrovirais, recebem esses medicamentos gratuitamente aqui no Brasil, graças a esse programa que existe aqui no Brasil. Mas eles precisam tomar remédio em grande quantidade e sem parar. O que é que a gente percebe? Isso não é só aqui, nos Estados Unidos tem os dados nossos e tem os dados americanos também, mostrando que existe uma baixa aderência
ao uso de medicamentos cardiovasculares e outros medicamentos. Então, por exemplo, entre os medicamentos para baixar ou corrigir as taxas lipídicas, as estatinas, os fibratos e os outros remédios para colesterol, a taxa de não aderência, o que quer dizer não aderência? Os pacientes que não estão... tem alguém que está falando que o volume está muito baixo. Será que alguém pode me ensinar como eu aumento o volume? Eu estou escutando bem. Eu não sei se talvez outras pessoas podem dizer também aqui estou escutando bem. Está escutando bem? Estou escutando bem também, Bruno. Está bem tranquilo aqui para ouvir, por sinal. Alguém escreveu aqui que o volume está muito baixo. A maioria das pessoas estão falando que está escutando bem. Então tá bom. É que eu só sei mexer no volume do que eu escuto, não do que eu falo, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, então, essa coisa da aderência, por exemplo, tem... o Leon falou aí de dar estatina para pacientes com alteração de colesterol. Então, tirando a simvastatina, todos os outros, e, por exemplo, aqui no Brasil, existe um programa de medicamentos de alto custo que o SUS fornece, principalmente a atorvastatina, para esses pacientes gratuitamente. Ok, mas não é só esse o problema. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a taxa de não aderência sobe, chega a 47%, 48%, ou seja, pessoas que deveriam estar tomando esse remédio e que não estão tomando. E por que não estão tomando? Porque existe baixa aderência entre o resto da população, entre as pessoas que não são positivas, que não estão na família dos 750 mil, 800 mil pessoas vivendo com HIV aqui em território brasileiro. Nessas pessoas existe também baixa aderência, mas em taxas muito inferiores, muito menores. Uma das hipóteses que os pesquisadores levantam para isso é o próprio fato de que você tenha o indivíduo tomando muito medicamento e que seria um medicamento a mais, não é só a questão do preço. Mas existe um outro problema, que é a interação medicamentosa. Aí é que o negócio começa a pegar. Muitos dos medicamentos para colesterol e os outros medicamentos utilizados para doenças cardiovasculares, como antihipertensivos, antiagregantes plaquetários, os chamados medicamentos para afinar o sangue, também interagem com os medicamentos antirretrovirais. Mas os mais perigosos e mais frequentes são justamente as estatinas. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de uma coisa seguinte: eu tenho colesterol alto, comecei a tomar estatina, começou a dar dor muscular. É uma dor que aparece aqui, nas coxas, ou então nos braços, ou nas articulações. Essa dor muscular, você para de tomar estatina, a dor melhora. Você volta a tomar estatina, a dor volta. Se você for olhar a bula do remédio, você vai ver que tem uma taxa de 3%, 4%. Na verdade, não é bem isso. É mais alta, pode chegar a 15%, 16% de incidência dessas dores musculares. E são dores que frequentemente são incapacitantes. O indivíduo não consegue conviver com aquilo e precisa parar de tomar o remédio. Só que na população vivendo com HIV, essa porcentagem é maior ainda. Existem estudos relatando que boa parte desta porcentagem de 45%, 47% que não estão tomando estatina não o fazem porque não aguentam os efeitos colaterais associados à utilização em comum acordo, à interação medicamentosa com os antirretrovirais. Então, isso cria uma dificuldade, tanto é que a gente acabou de publicar agora, numa revista de cardiologia bastante conhecida, bastante importante para a minha área, né? Eu sou cardiologista, que é um outro remédio de uma outra classe, que é o inibidor de PCSK9, que é um remédio que tem uma incidência desse tipo de complicação de dor muscular muito inferior para aqueles pacientes especificamente
intolerantes às estatinas, aos fibratos, e a própria ezetimiba, que é uma outra classe de medicação para reduzir o colesterol. Essa nova classe, os inibidores de PCSK9, são remédios relativamente recentes, destinados, que, na minha opinião e na opinião dos autores desse trabalho, eu sou um deles, que isso deva ser reservado para os pacientes que têm intolerância, até porque esse remédio é bastante caro e aqui no Brasil ele não está liberado para esse programa de alto custo. Então, se eu fosse aconselhar um indivíduo que tem vivendo com HIV a se preocupar com doença cardiovascular, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: dado que você vive com HIV, você tem um risco cardiovascular aumentado. O quanto isso a gente ainda não está, como o próprio Leon falou, a gente ainda precisa de alguns dados para colocar esse número especificamente, e ele não é igual para todo mundo. Um indivíduo diabético vivendo com HIV tem um risco maior do que um não diabético vivendo com HIV. Indivíduo com colesterol alto, então a soma das duas condições potencializa o risco de ter evento cardiovascular. E é importante que você procure e que o médico que o assiste, conduza uma estratificação de risco, como o Leon falou, pontual e a cada consulta, porque esse risco cardiovascular pode diminuir, por exemplo, no momento em que o paciente decidiu parar de fumar. Aliás, uma decisão extremamente sábia, ou, por exemplo, reduzir a bebida, ou, por exemplo, fazer atividade física, ou, por exemplo, perder peso, ou, por exemplo, se alimentar. E aí vem uma outra notícia, uma outra informação bastante importante. O remédio para colesterol, digamos que você... Isso é uma coisa interessante, porque eu, às vezes, encontro pacientes ou em restaurante ou em algum lugar, o cara fala: olha, eu estou aqui na churrascaria, eu comendo feijoada, mas eu tomei o remédio para colesterol. Não. Remédio para colesterol não é Viagra, que você toma e aí você pode comer o que você quiser. Não, isso está errado. Todos os trabalhos mostram o benefício dos remédios para colesterol on top, em cima da dieta. Tem que ter a dieta. Vai falar: mas o meu colesterol é baixo, eu mesmo comendo feijoada porque eu tomo remédio. Sim, porque você dosa o exame do colesterol em jejum. Você não está vendo como ele vai para o espaço na hora que você toma uma mamadeira de feijoada. Então, tem que ter dieta também. Também tem. E esta dieta e o controle do fator de risco com atividade física, com a cessação do tabagismo, com controle do peso e controle da ingesta alcoólica, vai fazer com que o seu risco despenque e se torne um risco semelhante ou tão baixo quanto o de um indivíduo que não é positivo, que não está vivendo com HIV. Então, a mensagem principal é: cuidado com aquilo que está ao seu alcance, você como paciente. O médico faz a parte dele, mas uma grande parte do risco cardiovascular está em você, adotando um estilo de vida saudável. Isso não vale só para quem está vivendo com HIV, isso vale para todo mundo, porque ainda em 2021, no dia 16 ou 17 de junho de 2021, ainda as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil. Não é Covid, não é câncer, não é acidente de trânsito, não é violência. Na população como um todo, ainda são as doenças cardiovasculares. É isso, muito obrigado. Acho que tem pergunta aqui, vou parar por aqui, porque acho que é mais legal deixar vocês perguntarem. Obrigado, doutor Bruno. Excelentes reflexões que o senhor traz, né? Vou botar meu vídeo aqui. Por favor, libera meu vídeo, que estou de volta.
Então, doutor Bruno, excelentes reflexões que o senhor traz. Já vejo aqui muitos dos nossos participantes aqui reagindo. E vou começar aqui, então, trazendo uma primeira inquietação e também uma pergunta. Da Gilmara Cunha, que é uma liderança que trabalha com a organização Conexão G no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o Complexo de Favelas da Maré. A Gilmara coloca: doutor Bruno, no caso das favelas, a gente não consegue acessar nem dipirona, remédio para pressão alta, etc. Acredito que muitas das vezes esses medicamentos que o senhor menciona não são ofertados. Então, faz com que a população não adere aos medicamentos. O que fazer nesse caso? Brigar. Em primeiro lugar, brigar. Em segundo lugar, lutar, porque esse programa existe. Existe o programa, existe a farmácia popular, estatina, remédio para pressão está na farmácia popular. Estatina está em medicamento de alto custo. Mas existe programa, eu não sei, a Gilmara que perguntou, no caso de favelas, eu não sei se isso é uma cidade, onde é isso, em que estado é. É o Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa, não tinha entendido isso. Eu acho que é uma questão de... esse programa é um programa vinculado ao SUS. Eu acho que isso tem que se lutar para se conseguir, porque se o governo federal conseguiu fazer com que se distribua cloroquina para 200 milhões de habitantes, um remédio que não funciona para a Covid, eu acho que deve ser exigido remédio para pressão, para diabetes e para colesterol, que são as doenças cardiovasculares que mais matam, de maneira gratuita. Acho que isso faz parte de uma luta e isso tem que ser exigido do Ministério da Saúde. Tá. Doutor Bruno, antes de passar uma pergunta para o doutor Leon, eu vou trazer só essa pergunta aqui, essa intervenção do Vladimir, do grupo GTP+, de Pernambuco, de Recife. Fala assim: muitas pessoas vivendo com HIV falam que tem colesterol alto ou médio e falam da disfunção em sua sexualidade. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou tentar responder. O remédio para colesterol, não sei se é essa a pergunta, uma estatina pode, em alguns casos, reduzir a libido. Eu não sei se é isso que o Vladimir está se referindo à disfunção da sexualidade, mas isso não é obrigatório, não é todo mundo. Agora, colesterol alto ou médio perturbar a sexualidade? Não. Eu acho que isso não há nenhum, eu não desconheço há muito tempo que eu estou nessa toada, lendo isso, não acho que seja um fato real. E sim o medicamento para pressão e o medicamento para o colesterol, em algumas pessoas pode promover diminuição de potência e redução de libido. Certo. Tem uma colocação aqui discreta. Por favor. Já cheguei a ver até artigo discutindo isso, que a doença cardiovascular avançada pode levar a disfunção erétil, pela questão de obstrução arterial, mas é uma coisa que, assim, existem vários motivos de disfunção erétil. O menor deles é o cardiovascular. Se você tiver isso, de 3 a 5 anos você deve infartar. Essa é a perspectiva, mas não acredito que seja essa a dúvida do Vladimir, não. Tá. Temos aqui a Cristiane Beatriz, do Fórum de Transsexuais de Goiás. O uso de hormônios na terapia ou reposição hormonal de pessoas trans
traz alguma complicação aliado ao tratamento para HIV em relação a risco cardiovascular? Sim, sim. Esse risco traz, sim. Você fazer a reposição hormonal, dependendo ainda mais do esquema antirretroviral que você utiliza, principalmente IP, novamente, que é o grande vilão de interações, ele está associado a esse risco. Isso pode ser feito, você pode fazer reposição na vigência do tratamento antirretroviral, porém isso deve ser acompanhado. Isso tem que ser acompanhado por um profissional muito competente, por sinal. É uma atividade que tem acesso pelo SUS, você vai conseguir ambulatórios de sexualidade que fazem isso, ainda, além disso, fazem a cirurgia de ressignização sexual, mas tudo isso demanda um atendimento especializado. Esse é um problema que muitas vezes a gente encontra com essas populações, que elas tentam fazer a reposição hormonal, seja utilizando anticoncepcional ou até mesmo esteroide para musculação mesmo, nessa tentativa de modificar, né, o seu fenótipo para o gênero desejado, porém isso é uma medida que tem que ser acompanhada por um profissional. É importante, sim. Certo. Da Jane, do DEPAC Fronteiras, no Amapá, mais precisamente no Oiapoque, na fronteira. Nossa. Jane, estou na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, onde nossos pacientes do tratamento de HIV relatam que os medicamentos antes já utilizados no Brasil reagiam de forma muito agressiva em alguns pacientes. Essa mudança de comportamento se dá por conta da utilização de outros medicamentos ou os medicamentos são universais? Eu não sei se... Ela está se referindo ao tratamento HIV, imagino, Leon. Sim. Quando a gente senta para discutir do tratamento hoje, que o tratamento que a gente põe para o tratamento inicial, ele é muito bom. A gente vai usar tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Tem uma alta potência e uma alta barreira. Ele tem problemas de aumento de risco cardiovascular relativamente pequenos, tá? O dolutegravir está mais associado a ganho de peso, e o tenofovir tem seus problemas que têm que ser acompanhados também, que ele vai levar à disfunção renal. A questão é quando. Então, por isso que a gente faz o segmento, assim que a gente inicia, vê os primeiros problemas, a gente faz essa troca. Anteriormente, a gente utilizava muito Biovir Caletra. Eu até cheguei a me acidentar com um paciente durante a graduação, eu tive que tomar Biovir Caletra, e vou te dizer, quem toma Biovir Caletra é o herói, porque, pelo amor de Deus, é um remédio horrível para se tomar. E além dos efeitos colaterais que ele já causa na pessoa, também tem os problemas cardiovasculares do próprio Lopinavir, que são intensos. Hoje, o que a gente tem com a terapia antirretroviral? A gente está transformando, os remédios, eles tendem a ser mais aceitáveis, eles vão ter efeitos colaterais menores e que sejam mais controláveis. A potência deles, tudo bem, eles tendem a ser mais potentes que os anteriores, sim, mas o principal ganho que a gente tem hoje com os medicamentos é essa tolerabilidade deles. Hoje são muito mais toleráveis do que eram no passado, realmente. Tá. Temos aqui a pergunta do Miguel Ângelo. Qual a importância da redução de danos para o uso abusivo do álcool e outras drogas na adequação da proposta terapêutica relacionada a HIV/AIDS? Ok. E a Denise, dolutegravir dá alguma disfunção renal? Embora tudo bem... Não, essa é bem pontual a resposta. Se importa se eu cortar rapidinho? Pode. O dolutegravir, ele leva ao aumento de creatinina, mas é por uma ligação que ele faz com a albumina no sangue. Então, a creatinina tende a subir 0,1, 0,2, mas isso não está associado com disfunção renal. Ele dá o ganho de peso, ele pode dar um pouco de insônia, e rarissimamente, eu só vi um paciente acontecer isso, ele teve aquele evento de problemas psiquiátricos semelhantes ao efavirense, onde o paciente ficava mais ansioso, uma coisa, mas isso é raro, isso é descrito em bula, mas só vi uma vez isso acontecer. Doutor Bruno? Eu só queria entender, desculpa, eu não entendi a pergunta.
do Miguel Ângelo Bersani. Qual a importância da redução de danos para o uso abusivo de álcool e outras drogas na adequação da proposta terapêutica relacionada ao HIV/AIDS? Você entendeu? Me explica, não, é que eu não entendi. Proposta terapêutica, que proposta terapêutica? Terapêutica da redução do risco cardiovascular ou proposta terapêutica dos medicamentos antirretrovirais? Isso, por favor, Miguel, escreve aqui no chat, melhor. Ou até questão também de transmissão também, né? Porque justamente quem está falando de uso de drogas tem que tomar esse cuidado realmente com a redução de danos. Sim, aí sim. Tem uma questão aqui que a gente está vendo, assim, os nossos dois convidados aqui, ambos têm uma passagem e presença na Casa da AIDS, né? Então, o doutor Bruno iniciou há 30 anos atrás, como mencionou lá, em 1994. Então, como é que vocês veem? Houve uma mudança desse início da Casa da AIDS para agora? Doutor Bruno, eu sou da sua época, eu comecei a trabalhar em 89. Eu nasci em 90, cara. Eu sou da época de doutora Laí. Você podia não ter falado 30 anos, eu fiquei chocado. Eu compartilho, eu sou da equipe da doutora Laí Guerra, lá do comecinho. Fiz parte do projeto Previna com a doutora Laí. Na época que não tinha nem monoterapia, não tinha nem AZT ainda. Então, aqui nós temos... Se houve muita mudança em relação, lógico, a risco cardiovascular, né, que é o tema de hoje, do atendimento aos pacientes da Casa da AIDS lá em 95, nós pegando esse marco aí, e agora, né? Há uma mudança muito considerável? Sim, a principal delas é o envelhecimento. O perfil do paciente, eu comecei em 94, de novo. Quando eu cheguei, ainda não tinha começado o protocolo de Indinavir, que foi o primeiro inibidor de protease, que foi começado um protocolo que o Brasil fez parte, patrocinado pelo NIH, que mudou a história da doença. Naquela época, no começo de 94, o perfil da população era muito jovem. Então, eu não me preocupava tanto com o risco cardiovascular, ainda era uma coisa que não estava evidente. Eu me preocupava com o perfil lipídico. Tinha triglicérides 6.000, 5.000, quando pacientes tomando Indinavir. Então, essa é a preocupação no começo. À medida que o tempo foi passando, esses pacientes passaram, graças a Deus, né, a não morrer mais, porque o coquetel aumentou a expectativa de vida. Então, hoje, se eu pegar o perfil da minha população que eu atendia no meu ambulatório, né, em 94 até 2005, nós atendíamos dentro da Casa da AIDS. Agora a gente atende, aliás, é quinta-feira, foi hoje, dentro do Instituto do Coração. Se você entrar lá hoje, você vai ver que tem um monte de gente muito mais parecida com eu e você do que com o Leon. A maior parte são pessoas com mais de 50, mais de 60 anos. E aí você tem uma outra questão a se preocupar. Isso é bem interessante. É o direito democrático dessas pessoas terem doença cardiovascular pela sua natureza genética. Porque antes nós estávamos falando de pessoas jovens. Agora você tem o cara que é cardiopata porque ele tem colesterol alto por um fator genético. E aí se somou a doença vivendo com HIV. Então, isso é uma coisa que mudou no perfil principal. Faixa etária, são pacientes mais velhos e com mais comorbidades. Talvez isso explique o porquê que você tem tanta aderência mais baixa, porque os caras já tomam um monte de remédio. Alguém falou que tem 61, mais um da nossa turma ali,
Denise Catarina é da nossa turma. Eu tenho 61. Essa é uma boa idade. Então, uma pergunta também, eu acredito que você, pegando no estilo do Dr. Leon, que ele falou, você rápido com essa resposta, a Denise, que tinha feito a pergunta anterior, se Douglas-Tagavi causa alguma disfunção renal, ela pergunta se causa insônia. Casale é relato de bula, realmente, mas não tende a ser um evento colateral muito relevante, não. O que a gente pode observar é que o efavirense, de fato, também tem interferência muito maior mesmo na qualidade do sono do paciente. Mas se você tomar o dolutegravir pela manhã, ele reduz bastante esse evento, mas ele pode causar sim. Bom, estamos chegando ao fim desse nosso brilhante seminário web. Aqui só foram elogios aqui no nosso chat dos participantes. Esse seminário ele fica gravado e disponibilizado nos canais de comunicação do Fundo Positivo, no YouTube, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E aí sim terá um número muito maior de acessos, e hospedado dentro da página do Saúde Positiva, que é um hot site dentro do site do Fundo Positivo. Eu vou terminar, além de agradecer novamente a excelente contribuição dos dois convidados hoje, até quebrando um pouco o protocolo, doutores, porque nós temos duas ferramentas de comunicação, digamos, de uma relação mais direta com o público nesse projeto. Um são seminários webs, que são mais assim como aulas, né, uma interação com os alunos, que são os participantes aqui, e outros são as lives. Nas lives, aí sim, eu coordenando, eu tenho uma participação mais direta, né, com os convidados. Hoje eu sou apenas um mediador, mas vou quebrar o protocolo aqui até para fazer um relato pessoal em cima do depoimento de vocês dois, da importância do estilo de vida. Eu sou uma pessoa que até antes da Covid, eu era o cara geração saúde total, assim, era totalmente quase que viciado em exercício físico, né? E dieta, uma alimentação toda assim. Então, com a questão da pandemia, entrei um pouco dessa lógica que a gente vê muito aí no senso comum, de que estamos em privações, tantas outras, o isolamento, né, a distanciamento de amigos, de convívio social. Então, deixei de lado um pouco essa vida saudável, entrei para essa alimentação um pouco mais desregrada, e hoje, com o Doppler arterial, foi detectado placas de gordura. Então, a importância do estilo de vida, né? Voltar ao que era antes, porque, como foi dito aqui, a pandemia vai acabar, sim, mas talvez não a curto prazo, e a gente não pode ficar esperando, né, essa pandemia acabar para voltar a ter um estilo de vida. Então, além, sim, deixa eu pegar aqui o nome, da rosuvastatina, que eu tomo diariamente, então voltar, como o doutor Leon falou, a 1h30 de spinning, ou 1 hora e pouco de spinning, e a alimentação, porque, sim, isso faz sentido, traz resultado, sem dúvida. Então, muito obrigado, doutores, por trazer essa mensagem que vai para além da intervenção médica. Obrigado. Obrigado, uma boa noite, obrigado pelo convite, um abraço, Leon, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, doutor Bruno, obrigado, doutor Leon. Só um momento, tem uma colocação para fazer, mas é bem pontual mesmo. Para quem é de São Paulo e tiver possibilidade, a gente vai começar a fazer um projeto de pesquisa com vacina quadrivalente para influenza,
tá bom? Quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar isso tanto no Hospital Moriá, mas a gente está fazendo centro de pesquisa do Hospital das Clínicas. E devemos começar também um projeto de pesquisa com um medicamento para uma terapia, um antiviral específico, desenvolvido para isso, para o tratamento precoce de Covid. Entenda, né? Ele foi desenvolvido para isso, não foi uma coisa que assim, não, estou inventando para isso funcionar. Estamos em fase de pesquisa, mas fica atento que a gente vai disponibilizar as informações para isso, para caso as pessoas se enquadrem e tenham interesse em participar desses estudos que está aberto à população. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.